Olá pessoal, tudo bom? Ontem eu postei um vídeo do professor Murilo Pereira, onde ele falava sobre a questão dos sintomas extraintestinais da doença celíaca e que muitas vezes passam desapercebidos, né? Para quem não sabe, a doença celíaca, que é a mesma coisa que intolerância ao glúten, ela está associada com um aumento da permeabilidade intestinal. É uma das causas de permeabilidade intestinal aumentada. E essa permeabilidade intestinal, que a gente chama hoje de leaky gut syndrome, né, ela está associada a uma série de doenças. E buscar o diagnóstico da leaky gut syndrome nem sempre é fácil. Você tem que estar muito atento aos sinais e sintomas, né? E um sintoma que às vezes é pouco valorizado são as aftas, né? No Brasil, o dentista tem uma formação diferente do médico. Então, em geral, para o dentista existe uma boca sem corpo e para o médico tem um corpo sem uma boca. Essas duas profissões elas não se conversam muito, né? Então acaba que a gente não tem essa interação toda, né? E nesse artigo aqui, que foi publicado em 2015 na revista Nature Gastroenterology and Pathology, o Dr. Alessio Fasano, que é um gastropediatra de Harvard, ele já alertava sobre esse sintoma, que é extremamente comum, que são as aftas, né? Que também podem estar associadas como uma manifestação extra intestinal aí da doença celíaca, da intolerância ao glúten, né? Que é uma condição relacionada com o aumento da permeabilidade intestinal ou o leaky gut syndrome. Lógico que não é toda a afta que é isso, existem outros diagnósticos, né? Mas essa foto à direita aqui é uma foto que é de uma colonoscopia do ilho terminal. Então, a colonoscopia é um exame que a gente consegue avaliar todo o intestino grosso e mais ou menos de 10 a 30 centímetros do ilho terminal, que é o finalzinho do intestino delgado, né? Então, esse achado aqui, que a gente chama de erosões aftoides, é um achado que é pouco valorizado, né? Em geral, isso está associado ao uso de anti-inflamatório não esteroidal. É investigado nessas situações se não é uma doença inflamatória intestinal incipiente, como uma doença de Crohn, né? Uma ileite terminal, mas se o diagnóstico não fecha para doença inflamatória intestinal, quer dizer, se descarta a doença de Crohn e o paciente não está usando anti-inflamatório não esteroidal, muitas vezes essas erosões aftoides, essas aftas aqui no ilho, elas passam assim como uma condição que não é valorizada, às vezes até um pouco menosprezada, né? E é lógico que isso aqui não era para estar lá, né? Essa inflamação, essas feridas, elas são comuns, a gente vê com uma certa frequência nos exames, né? Mas não é normal, né? E o que acontece? Na colonoscopia, a gente consegue examinar aí 10, 30% do ilho terminal. Dali para cima, tem 5 metros de intestino delgado que a gente não consegue ver com esse exame, né? Com a endoscopia digestiva alta, a gente vai até o início do intestino delgado, que é o duodeno. Então, entre a endoscopia e a colonoscopia, tem esses praticamente 5 metros de intestino, que para ver a gente precisa de um exame que não é muito solicitado na prática, até pelo custo que é a cápsula endoscópica, né? Então, quem é que vai me dizer que, assim como eu tenho essas erosões aqui no ilho terminal, eu não posso ter erosões mais para cima, né? E aqui, é lógico que se eu tenho essa quebra de barreira, né, eu posso ter translocação bacteriana, eu posso ter absorção de endotoxinas, né? E a gente sabe hoje, vários estudos apontam como essa questão da permeabilidade intestinal, do leaky gut syndrome, está associada a diversas doenças, das doenças autoimunes, das doenças do humor, da piora da progressão da esteatohepatite gordurosa para a cirrose, né? Inclusive o Dr. Alessio Fasano já publicou um estudo falando justamente o título, né, como que praticamente todas as doenças têm relação com esse leaky gut syndrome, e se ele não está certo em 100% dos casos, também não está errado dizer que essa condição está associada a inúmeras doenças. Então, eu trouxe aqui essas duas figuras para sempre chamar a atenção de que tanto a afta na boca como essas erosões aftóides no intestino, apesar de ser comum hoje em dia, não é normal e sempre carece de uma boa investigação. Tá bom? Muito obrigado.